Nossa, bati. E agora? E essa é a dúvida de muita gente. Após acontecer algum acidente, como reagir? O que fazer? Qual a primeira ação? E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a corretora de seguros, Adelana Rios. Adelana, eu bati o meu carro. Que procedimento eu devo tomar primeiramente? Bom, você bateu o seu carro e você é culpado e você tem uma apólice de seguros. Você vai acionar o seu seguro se você tiver necessidade de um guincho para deslocar seu veículo e levar para locomover seu veículo até uma oficina. Se você não precisar de um guincho, seu carro for rodando, vamos supor que você bateu em um terceiro, que é um veículo, né? E você é culpado. Então, se você não precisa de guincho e precisa de uma polícia que vá ao local, porque o terceiro ficou inseguro, achou que você talvez não vá pagar o prejuízo que você acarretou para ele, você pode chamar a polícia pelo 190, que eles vão até o local fazer o BO. Mas, se você bateu e o terceiro entendeu que você é uma pessoa de boa fé, que você tem uma apólice, e você disse para ele que vai acionar o seu seguro, não há necessidade de chamar a polícia, porque a polícia hoje em dia demora demais para chegar no local, às vezes até mais de 1 hora. Então, se você sente essa segurança, se você transmite essa segurança para o terceiro, não há necessidade de você chamar a polícia. Se seu carro está no meio da rua e está interrompendo o trânsito, hoje em dia você tem que tirar o carro do local. Só se ele não tiver condição de sair sem guincho. Mas se tiver, a polícia aconselha que você tire o seu carro do local para você não agravar e não acarretar mais acidentes. No caso em que bateram em mim, os procedimentos são os mesmos? Tá, aí você foi vítima, né? Você não foi culpado. Bom, aí é a mesma coisa. Se você sentir que a pessoa que bateu em você, porque quem bate tem que assumir a culpa, ele acarretou um prejuízo, ele tem que pagar. Então, se você sentir que essa pessoa vai ser responsável, vai te pagar os prejuízos, não tem problema, você não precisa de chamar a polícia. Hoje em dia existem seguradoras, a Porto Seguro, a HDI, a Sul América, elas têm um posto de atendimento em Goiânia, então, às vezes, não há nem necessidade de você chamar a polícia, você convida o terceiro para ir até esse posto de atendimento e lá você faz tudo, você faz a vistoria, você já sai de lá com seu carro reserva, entendeu? Você nem precisa de ficar no local esperando, porque hoje em dia um sinistro, se você for esperar um guincho, uma polícia, às vezes você leva até umas 2 horas, às vezes até mais, dependendo do sinistro. Quais outros casos que o seguro cobre também? Tá, por exemplo, quando você bate num terceiro, você é culpado, você contrata na apólice danos pessoais contra terceiro. Se alguém está dentro desse outro veículo e machucou, você tem uma cobertura para a pessoa. Se ela precisa fazer uma cirurgia, se ela comprar um remédio, tudo isso mediante reembolso, a seguradora vai se responsabilizar. O que eu não posso fazer quando eu bati o meu carro, quando bateram em mim, que pode atrapalhar o seguro? Você não pode omitir informações e nem mentir, e nem tentar dar um jeitinho brasileiro. Muitas vezes a pessoa bate, está errada e não tem seguro. E aí ele vê que o terceiro, que foi a vítima, tem seguro. O que ele fala sempre? Poxa, vamos trocar? Faz de conta que você estava errado e eu estava certo, e aí a seguradora paga o seu e o meu, e eu te pago o valor da franquia. Isso antigamente acontecia, mas hoje em dia as seguradoras têm os vistoriadores e ela detecta isso assim, pontualmente. Então, não faça, porque você está correndo o risco de não ser ressarcido no seu sinistro. Se a seguradora entende que você agiu de má fé, ela pode simplesmente não pagar. Você está falando da franquia, né? Explica o que é a franquia, que muita gente não entende. Eu bati o meu carro e aí eu tenho que pagar a franquia, mas eu já paguei a apólice de seguros. Exato. Quando você contrata o seguro, você paga a apólice, que é um papel, que é uma promessa que se você ali na frente tiver um sinistro, você vai poder usar, a seguradora vai te pagar os prejuízos. Então, quando você
bate o seu carro, existe a franquia. O que é a franquia? A sua participação diante de um sinistro. Se o seu seguro, se o seu sinistro custou, vamos supor, R$ 10.000, a sua franquia custa 1.000, o que isso quer dizer? Que a seguradora só vai consertar o seu carro se o conserto for acima dos R$ 1.000 do valor da franquia. Então, você vai participar. A seguradora vai pagar 9.000 para a oficina e você vai pagar 1.000. Agora, quando você bate num terceiro, você é culpado, mas você não vai consertar o seu carro, você só vai consertar o terceiro, você não precisa pagar a franquia. Se o seu carro teve uma perda total, que é 75% acima do valor do veículo, se o prejuízo ficar acima de 75% do valor do veículo, é considerado PT, que eles falam, perda total, que a seguradora fala, né? Então, você não precisa também pagar a franquia. Se seu carro for roubado, você também não precisa pagar a franquia. Somente quando você vai consertar o seu carro que você paga a franquia, você participa do sinistro. Existe algum serviço que o seguro oferece que não precisa pagar a franquia? Existe assistência 24 horas, você não paga a franquia para utilizar. Você usa ela quando você perde uma chave, quando você quebra um vidro. Existe a franquia específica de cada vidro. Os vidros laterais geralmente não têm franquia, mas os para-brisas têm, retrovisor. Então, a assistência 24 horas ela é excelente, tem que ser usada e as pessoas desconhecem. Elas acham que tem que pagar a franquia quando vão usar. E não há necessidade. Então, se o seu carro deu uma pane mecânica, precisou ser guinchado, uma pane elétrica, ou uma pane seca, quando acaba a gasolina do seu carro e você precisa chegar até um posto de gasolina, eles vão até você de moto, levam 1 litro de gasolina para você chegar até um posto. Nada disso tem preço. Você não paga a franquia. Pois é, na teoria nós vimos como funciona. A corretora de seguros explicou tudo direitinho e nós vimos como agir. Mas na prática, como é? Para saber dessa ação com alguém que já aconteceu algo assim, nós vamos conversar com o professor Thales. Ele já passou por diversas situações que precisou acionar o seguro. Conta aí. Thales, você sempre teve seguro de carro desde o seu primeiro carro? Desde os 18 anos. A partir do momento que eu comprei o primeiro carro, eu fiz seguro. Qual a importância que você vê do seguro? É uma segurança, uma tranquilidade. A gente paga seguro para estar tranquilo, para estar resguardado. Essas empresas oferecem os produtos para a gente poder usar no momento de desespero, de sufoco, porque ninguém está preparado para bater o carro. E ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. Então, na hora que acontece, a gente tem que ter alguma ajuda. A primeira vez que você bateu o carro, você pensou, e agora? O que foi a primeira coisa que você fez? Eu liguei para a minha corretora. Bati o carro, liguei para a corretora. Falei, agora, bati, o que eu faço? Aí ela me orientou como eu tinha que proceder, fazer o boletim de ocorrência, anotar os dados do outro condutor, os dados de onde eu estava, e me orientou como que eu faria para dar aviso do sinistro e dar entrada na papelada da seguradora. Você acha que se não tivesse o seguro, a dor de cabeça seria maior? Com certeza. A gente não sabe como proceder, em que oficina colocar o carro, como que vai ser o pagamento dos prejuízos de outras pessoas, né, o nosso prejuízo. Então, na hora, você fica realmente sem ação, sem saber o que fazer. E você usufrui de outros serviços do seguro também? Ah, sim, com certeza. Tem assistência 24 horas, se o carro der pane, acabar o combustível, ter um problema elétrico, ou simplesmente parar, você pode acionar a assistência e eles buscam o seu carro ou levam ele para a sua residência ou levam ele para uma oficina credenciada. E tem outros serviços que as seguradoras oferecem, como no caso de você quebrar um vidro, ou quebrar uma lanterna, um farol. Então, você aciona essa cobertura. Tem algum fato interessante que aconteceu com você relacionado ao seguro? Uma vez, a corretora passou o orçamento e eu achei o orçamento muito caro. Todo mundo acha seguro de carro muito caro. E tinha algumas coberturas, entre elas a cobertura de vidros. E eu falei para ela, vamos tirar essa cobertura aí, está muito caro, eu quero pagar um seguro mais barato. Ela falou, olha, se acontecer, você vai precisar, e é uma cobertura boa, é muito prático. Se você precisar, a gente liga lá, eles já vão te encaminhar uma oficina, você faz a troca. Então, é muito simples. Eu falei, eu nunca quebrei o vidro, não vou fazer isso não, pode tirar por minha conta. Passados 2 ou 3 meses, aconteceu um fato de uma pedrinha bater no vidro, e o vidro foi quebrado, e eu liguei para ela.
E eu perguntei para ela, falei, me diz que eu fiz aquela cobertura, que eu não pedi para cancelar aquela cobertura. E ela verificou e disse, olha, você está sem cobertura, você vai ter que pagar o vidro. Depois dessa vez, eu nunca mais fiquei sem as coberturas que a seguradora oferece. Para mim, toda cobertura, claro, viável, dentro de um custo razoável, é válida, eu faço todas. Aqui não houve uma batida, foi só uma brincadeirinha. Mas, gente, batida dá muita dor de cabeça, você perde muito tempo, além dos prejuízos financeiros que você tem. Então, nós vimos hoje qual a importância de ter um seguro. E também em outras situações que não envolvem batidas, situações corriqueiras que pode ser coberto pelo socorro 24 horas. Então, uma dica da hora é usar o seguro.